Fala meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais top demais. Se você é novo por aqui, já deixa o like e deixa o comentário aí no final do vídeo. Vai ajudar muito a gente está iniciando o canal aqui e vamos começar a falar sobre as transferências de 2026. O Flamengo já concluiu 4 vendas em 2026 com um montante de 111 milhões de reais, sendo que ainda tem mais por receber dessas vendas. Vamos entrar aqui na questão técnica dessas vendas? Aqui, ó. Matias Vinha foi a primeira venda, teve o Juninho XXT, Vitor Hugo e o Wallacian. Aqui o Matias Vinha, ele foi emprestado por um ano com uma obrigação de compra daqui a um ano, caso ele complete 50% dos jogos lá no River. Então, para esse primeiro momento, ele foi emprestado por 500 mil dólares, mais 5 milhões de dólares se ele concluir mais do que 50% dos jogos. O Juninho XXT ele foi vendido por 5 milhões de euros para o Pumas. Compra definitiva, já foi e não volta mais. O Vitor Hugo foi vendido para o Atlético Mineiro por 2,5 milhões de dólares por 50% dos direitos. Então a gente ainda tem 50% de uma venda futura. 13,4 milhões de reais. E o Wallacian foi vendido por 10 milhões de euros por 70%. Então, vamos para as contas aqui, ó. Olha lá, o Wallacian foi vendido por 63 milhões. Vamos lá, 63 milhões o Wallacian, mais 32,3 milhões de reais do Juninho, mais 13,4 milhões do Vitor Hugo, mais 2,7 milhões do empréstimo do Vinha, totalizando 111 milhões e 400 mil reais. Fora isso, tem a possível venda ainda do Alan, do Michael e do Cebolinha, mas vamos falar isso daqui a pouco sobre isso. O Wallacian, valeu a pena vender por 10 milhões de euros e ainda ter 30% de uma futura venda? Juninho não estava jogando, não estava tendo chance, era o reserva do Wallacian praticamente. Vitor Hugo nem se fala, já não joga no Flamengo já tem bastante tempo. O Matias Vinha sofreu uma lesão, não conseguiu espaço em 2025, apesar de eu achar ele um excelente jogador. Para mim, ele é até um pouquinho superior ao Ayrton Lucas. Mas vamos entrar aqui numa questão do Alexandro e o Matias Vinha. Eu não faria essa questão de venda definitiva do Matias Vinha. Por qual motivo? Ele ainda tem 28 anos e o Alexandro já tem 34 anos. Então ele vai jogar por mais quantas temporadas em alto nível, o Alexandro? 1, 2, 3 temporadas, pensando que ele vai estar em 2028 já completando 37 anos. Então é uma questão aí difícil para Alexandre. Eu acredito que ele vai conseguir atuar mais 1 ou 2 temporadas em alto nível e depois ele já deve perder espaço para o Ayrton Lucas. Então, pensando nessa questão, eu emprestaria o Matias Vinha sim para o River Plate, porque é um grande time. O Matias Vinha tem o sonho de jogar a Copa do Mundo e ele reconquistar a confiança depois dessa lesão fortíssima que ele sofreu no ano de 2024. 24, 25 ali, eu não sei exatamente a data, não me recordo. E aí, teriam, por exemplo, em 2027, teriam 2 laterais de alto nível, ainda com Ayrton Lucas e Matias Vinha, talvez Alexandro já perdendo a titularidade em 2027 para algum desses dois, seria uma opção. Vocês venderiam o Matias Vinha ou não? Tudo bem que ele foi vendido por um alto valor, né? Isso a gente não pode esquecer. Matias Vinha aqui, ó, pode concluir praticamente se botar mais os 27 milhões que o Flamengo vai ter a receber. Se ele completar 50% dos jogos do River, então bota aqui, ó, mais 27 milhões, daria 138 milhões. Vamos botar aí a questão dessas possíveis vendas. O Alan, ele tem um valor de mercado de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. Beleza. Isso aqui daria quanto?
3 milhões vezes 6,29, que é o valor do euro, daria ou 18,9 milhões de euros. O Michael, 3,5 milhões. Vamos ver aqui, ó. 3,5 vezes 6,29 dariam ou 22 milhões. E o Cebolinha está na faixa de 8 milhões de euros, ou 8 vezes 6,29 igual a 50 milhões, ou 50 milhões. Desses três aqui, vocês venderiam? O que vocês fariam? Eu, particularmente, eu acho que o Michael não vai fazer tanta falta, já não fez em 2025 tanta falta, e o Alan menos ainda. O Everton Araújo sobressaiu muito mais do que o Alan, dá mais poder defensivo do que o Alan, dá mais segurança. O Alan jogou muito bem no Atlético Mineiro, mas no Flamengo foi comprado por 8 milhões de euros, não desempenhou nada. A gente venderia por 3 milhões de euros e perderia 5 milhões de euros. Mas é melhor perder 5 do que perder 8. Eu vejo dessa maneira. O único dos três que eu não venderia aqui seria o Everton Cebolinha. Por quê? Senão de atacantes aqui a gente só teria o Plata, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, né? No meio campo aqui ainda não faria falta, porque teria Pulgar, Jorginho, Everton Araújo, De La Cruz e Saúl. Seria um excelente meio campo. Poderia revezar, ainda pode chegar aqui o Paquetá. O Paquetá tá aqui escondido. Ó. Será que ele vai surgir aqui, vai virar carta do Mengão? Estão falando aí de 45 milhões de euros, né? E aí, pensando no Paquetá, aqui, ó, o Everton Cebolinha poderia ser um reserva direto do Samuel Lino e o Bruno Henrique um reserva direto do Pedro. Bruno Henrique só precisa aprender a fazer parede. Se ele aprender a fazer parede, vai ser um excelente centroavante. Tirando isso, tem que ficar com o Pedro aqui. Pode botar o Plata também. Deixa o Carrascal e o Luiz Araújo na direita aqui. Eles disputando vaga. E o Pedro, Plata e o Bruno Henrique fazendo esse jogo. Aí o Bruno Henrique pode ser o Coringa da esquerda e o Plata o Coringa da direita. Com essas duas vendas aqui, vamos ver quanto que daria na totalidade? Aqui, ó. Então já deu 138 milhões. Então, 138 milhões pensando nesses 27 milhões que o Flamengo vai receber em 2027, mais de uma venda de 2026. E aí colocaria mais 18... Opa, errei aqui. 138 milhões mais 18,9... mais 22, totalizando 179, né? Vamos botar aqui, ó, arredondando, 179 milhões de reais. Para euro, isso daqui, ó, vamos dividir, dariam 28 milhões de euros. 28 milhões de euros. Puxar um pouquinho aqui, ó, para ficar melhor. 28 milhões de euros. Pensando que o Paquetá custa 40, vamos botar 45 milhões de euros. Faltariam aqui, ó. Faltariam mais 17 milhões de euros para a compra do Paquetá. Beleza. 17 milhões de euros para a compra do Paquetá. E aí, vocês trocariam todos esses jogadores aqui, menos o Cebolinha? Então, Wallace, Juninho, Vitor Hugo, Matias Vinha, Alan, Michael. Se colocar o Cebolinha aqui, chegaria a 36, faltariam só 9 milhões de euros para o Paquetá. Mas eu acho que o Cebolinha ainda pode render em 2026 e jogar muita bola pelo Flamengo. Até porque o Cebolinha, ele tem que nem 30 anos, vamos ver. Cebolinha Flamengo. Cebolinha Flamengo aqui, ó. 29 anos, ele é de 96. Então ele vai fazer 30 em 2026.
Cebolinha ainda tem jogo no Flamengo, tem o que demonstrar no Flamengo. Jogou muito bem uma época, depois declinou. Finalzinho do ano passado voltou a jogar bem, se demonstrou importante para o elenco do Flamengo, sendo um reserva imediato do Samuel Lino ali, que não se firmou em 2025, apesar de ter ajudado muito o time do Flamengo. E aí, o que vocês fariam nesse time do Flamengo? Quem vocês venderiam, quem vocês não venderiam? Pensando aqui, ó, que pode faltar apenas 17 milhões de euros sem o Cebolinha para compra do Paquetá. Seria um bom negócio? Não seria um bom negócio? Além disso, teríamos 30% do Alacian, 50% do Vitor Hugo e os 27 milhões que ainda tem que receber, mas já está dentro dessa conta. Então, conta aqui como 27 milhões. Vale a pena? O Flamengo fez uma boa estratégia de venda dos jogadores, não mexeu nenhum titular. Lembrando que não teve venda de nenhum titular. E se o Flamengo contratar o Paquetá, vai ser um titularíssimo do Flamengo. E não só isso. Para mim, Paquetá é titular de seleção. E aí, o Flamengo está vendendo bem, está contratando bem. Deixa aí nos comentários. A gente está iniciando aqui pelos conteúdos. E não esquece de deixar o like, comentar. E aqui, ó, tem uma série de vídeos aqui para vocês verem. Conhecendo o Andro, novo goleiro do Flamengo. O Paquetá é melhor do que Dybala. Dybala, lembrando que ele custa só 8 milhões de euros, né? Poderia trazer o Dybala no lugar do Paquetá. Quem pode ser o novo centroavante reserva do Flamengo? Tem o Pedro ali para disputar quem seria uma boa opção para trazer. Mas o Flamengo está pensando em contratar um centroavante só lá para o meio do ano. E porque o Gerson está devendo 42 milhões de reais ao Flamengo. Entenda essa situação, eu destrincho no vídeo, explico para vocês porque o Gerson está devendo 42 milhões ao Flamengo. E como é que o Flamengo está na situação do Carioca? Hoje tem jogo do Mengão, daqui a pouco tem jogo do Mengão, ou se você está vendo depois, a quarta rodada do Carioca já com o time titular, o Flamengo vai jogar com o time titular hoje, cara. Se rendeu a pressão, não conseguiu concluir. Como é que tá essa questão? A Arrascaeta postou ontem dizendo que tinha que seguir o planejamento. Como é que tá essa situação interna? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, comenta aí. A gente está começando por aqui em busca aí dos inscritos, dos mil inscritos. Ajuda a gente aí, já se inscreve e até a próxima. Saudações rubro-negras.